Olá, nesse vídeo eu vou te apresentar provas definitivas de que você não pode viver apenas, exclusivamente, ou a maior parte do seu tempo nessa dimensão horizontal da vida, essa dimensão que está atrelada ao tempo, o passado e o futuro. Porque você está vivendo de mentiras. Essa é que é a verdade. Eu vou apresentar para você os vieses da mente relacionados ao passado e ao futuro e como eles te enganam. Também vou mostrar que você deve viver na dimensão vertical da vida, porque você está perdendo o melhor da vida. A maior aventura que você pode viver é na dimensão vertical e não na horizontal. Vamos lá? A maior parte das pessoas vive a vida, ou a maior parte da vida, na dimensão horizontal da vida. A vida tem essas duas dimensões. Uma dimensão atrelada ao tempo, ou seja, o passado e o futuro, e uma dimensão vertical. Ela está relacionada ao agora, ao momento presente. A maior parte das pessoas vive nessa dimensão horizontal. Por quê? Porque elas ficam viajando para o passado, através da memória, e para o futuro, prospectando com a sua mente e a sua consciência o que é que poderá acontecer nesse futuro que ela imagina que vai acontecer. Esses mecanismos da consciência de viajar no tempo, digamos assim, no tempo psicológico, que vai lá no passado e vai no futuro, são ferramentas fantásticas que a nossa mente tem e que nos possibilitaram sobrevivência. Eles foram selecionados evolutivamente porque nos trouxeram mais capacidade de sobrevivência e adaptação. Então, nós usamos a memória, por exemplo, juntamente com o aprendizado, para não precisar ficar repetindo as coisas o tempo todo. Imagine, você todo dia ter que aprender a dirigir o carro novamente, ou você ter que aprender a escovar os dentes, por exemplo. Traria uma grande dificuldade para nós. E então, essa característica que foi selecionada evolutivamente nos traz realmente muita vantagem. Foi muito adaptativa. E essa visão do futuro, essa visualização do futuro, que também é exclusiva nossa, da nossa espécie, também é maravilhosa, porque você consegue antecipar as coisas que poderão acontecer, os riscos, né? Isso nos trouxe também uma capacidade muito grande de sobrevivência. Porém, hoje, nós estamos nos abraçando com digamos assim, uma disfuncionalidade dessas ferramentas. E as pessoas querem viver nessa dimensão. Elas querem ficar. Tem pessoas muito presas ao passado, que elas ficam o tempo todo lembrando do passado. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são as ferramentas que elas utilizam para isso e como elas produzem um auto-engano para si mesmas, e elas ficam lá, aquelas pessoas saudosas. Às vezes a gente fica saudoso mesmo, é normal. A gente pode ficar saudoso, lembrando de coisas que a gente fez, que a gente conquistou. Isso é muito interessante. Mas você só não deve ficar lá. Você deve visitar, utilizar essa ferramenta, que ela é muito interessante mesmo para nós, mas você não deve ficar preso nessa dimensão, porque você perde a dimensão principal da vida, que é a vertical. No futuro, nós temos também muita desadaptação, muitos problemas funcionais. Você vê aí a ansiedade e o medo, que são duas emoções relacionadas ao futuro. Você não tem medo do passado, você tem medo do futuro. Você não fica ansioso com o passado, você fica ansioso com a repercussão desse passado que ela poderá trazer para você. Isso é o futuro. Uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa com muito medo, é uma pessoa com excesso de futuro. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar aqui para vocês quais são os principais vieses que a mente da gente prega na gente para causar um auto-engano com relação ao passado e ao futuro. E nós vamos começar pelo passado. E eu vou citar para vocês 10 vieses da mente com relação à memória, ou seja, ao passado. Como você pode ficar totalmente enganado pela sua própria visão do passado, que você acha que é. O primeiro deles é o viés de confirmação. Esse é muito comum. Os 10 que eu vou citar são os mais comuns, embora existam muitos outros. O viés de confirmação é a tendência a lembrar apenas o que confirma nossas crenças. É por isso também que muitas vezes a gente é tão apegado ao que a gente acha que é. A gente acha que precisa defender o que a gente acha que é. Porque isso que a gente acha que é faz parte. A gente acha que faz parte de quem a gente é. E que se a gente não assumir isso como uma verdade verdadeira, a gente perde a nossa identidade. Quer dizer, é totalmente enviesado. É por isso que você entra numa discussão e se exalta, defende a sua ideia
de uma forma muitas vezes drástica. Então, esse viés, ele existe em todas as pessoas, mas as pessoas que não conseguem controlar, o que é que elas fazem? Elas acreditam veementemente nessa história que a mente está contando e por isso defendem até a morte. É preciso saber que, em sabendo que existem esses vieses, você pode se adaptar melhor, fazer um processamento cognitivo em cima e saber que realmente não é a realidade, é apenas uma visão que você está tendo do que aconteceu, porque nós estamos falando do passado, mas não necessariamente a verdade, a realidade. E o que é esse viés de confirmação, essa tendência a lembrar apenas de coisas que confirmam as nossas crenças? É porque a mente, isso é o chamado foco da mente. A mente foca no que você dá atenção. Olha, eu coloquei até um exemplo aqui para vocês, que você lembra das vezes que confiou em alguém e se decepcionou. Mas esquece das vezes em que confiar foi positivo. E aí você fica uma pessoa desconfiada, não confia mais em ninguém. E o que é que acontece? Na verdade, você fica buscando essa informação, a mente foca, e então ela só vê praticamente isso. Então, toda informação que chega, que confirma isso, você dá muito mais atenção e você, olha só como isso é verdade. A sua mente diz para você. A gente vê isso em situações práticas também. Você, por exemplo, vai comprar um carro, aí você começa a se interessar mais por aquele carro, aí de repente você vê muito aquele carro nas ruas. Aqueles carros já estavam ali sempre. É porque a mente focou. Isso é o viés de confirmação, ele é muito interessante. O viés de consistência é o segundo viés que eu trouxe aqui para vocês, atrelado à memória, ou seja, o passado, que nós ajustamos o passado para parecer que sempre pensamos igual. Olha só, para fortalecer essa nossa falsa identidade, que a gente acha que é. Por exemplo, você diz que sempre soube que um relacionamento daria errado. Você deve ter passado por isso. Porque a gente tem essa sensação mesmo. Eu sempre soube que isso aí daria errado. Mesmo que na época você estivesse apaixonado. Veja só, esse é o chamado viés da consistência. Ele é muito sofisticado, muito fino, de um ajuste fino, porque ele busca confirmar essa ideia que você tem de si mesmo. Ele te traz, digamos assim, integridade, mas ele também te engana. Ele também traz para você uma sensação que não é verdadeira. Veja, esses vieses podem estar juntos, que reforça mais ainda o auto-engano. O viés da falsa memória, que é o efeito de desinformação. Falsa memória. Olha só, isso é estudado cientificamente. Nós lembramos eventos de forma incorreta por influência externa. Exemplo, após ouvir várias vezes que você chorou, você mesmo. Após ouvir várias vezes que você chorou numa apresentação, você começa a lembrar disso, mesmo que não tenha acontecido. Existem estudos científicos recentes, que têm buscado criar memória nas pessoas, falsas memórias. E eles se utilizam de todos esses viés. E esse é um dos mais importantes, o da falsa memória. Eles vão plantando aquela informação para você de de pessoas próximas a você, até que você tenha a sensação de que aquela memória é sua. Não é fantástico? Então, não é só você que está cometendo o auto-engano. Às vezes você está sendo influenciado também pelo ambiente, pelas pessoas. Trazendo uma memória, essa memória ela pode ser agradável ou desagradável. No caso aí, você chorar numa apresentação pode ser normalmente uma coisa mais desagradável. O viés da retrospectiva é o quarto viés, tá, gente? E é o viés do eu já sabia. É muito interessante também. Nós achamos que sabíamos o que ia acontecer depois que já aconteceu. Você deve conhecer pessoas que fazem isso com você. Chegam para você e dizem, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Exemplo, após um acidente, você diz, eu sabia que dá errado. Mesmo que não tenha dito nada antes. A memória te traz esse falso engano. É como se a gente buscasse lá no passado, antes do que aconteceu, alguma informação que reforce isso. Isso para a mente é muito importante. A mente ela busca controlar. Ela busca controlar as coisas que acontecem. Ela busca dar sentido a tudo. Reduzir as coisas, colocar numa caixinha, que a gente chama de consciência, para você achar que entende e compreende todas as coisas. O viés do ponto de vista atual. Esse aí todos passam, todos padecem. Nós achamos que sabíamos o que ia
Desculpe. O quinto. Você julga o passado com os olhos de hoje. Muito interessante esse. Por exemplo, você faz uma autoanálise, critica as suas decisões antigas com a maturidade que só adquiriu anos depois. Olha só. Aí você acha que é o sabidão, que sabe tudo, né? E você aconselha as pessoas. Acontece que aquilo que você não sabia no passado, que te trouxe as experiências que você viveu, hoje pode estar acontecendo novamente por coisas que você não sabe também. Então, quando você conhece o mecanismo desses vieses, você também compreende melhor em que você pode falhar. E aí, você tem uma capacidade de crescimento muito maior. Esse é o viés do ponto de vista atual. Ou seja, você hoje coloca a sua visão atual tentando julgar o que já aconteceu. Então, é muito mais fácil, claro. O efeito de recência. Esse é o sexto viés da mente com relação ao passado. Memórias mais recentes parecem mais importantes. A gente dá mais valor a essas memórias que são mais recentes. Por exemplo, você esquece uma sequência de elogios recebidos e só lembra da última crítica que ouviu. A mente ela faz essa seleção. Claro que realmente o que é mais recente tende a ser mais importante, mas não necessariamente. Mais recentemente, você pode ter recebido um feedback negativo e não ser, digamos assim, um parâmetro total da situação. Então, você também deve conhecer esse viés para controlar as repercussões desse tipo de memória na sua vida. Veja, nós estamos falando aqui dos vieses da mente relacionados à memória para mostrar para você que viver na dimensão horizontal da vida, indo para o passado, o tempo todo para o futuro, é viver de mentira. Porque você pode estar cometendo todos esses auto-enganos, achando que isso é verdade. E não necessariamente é. O efeito da primazia, que é o sétimo viés, né? Que é lembrar melhor do que aconteceu primeiro. Ao lembrar de um curso, você recorda as primeiras aulas com detalhes e esquece as últimas. Esse efeito de primazia ele parece ter digamos assim, um efeito um pouco, talvez, inverso do anterior que nós falamos, que é o efeito de recência. Mas é porque esse efeito de primazia ele é menos carregado de emoção. O efeito de recência ele tem muita emoção. E é essa história também que nós já falamos aqui, que a memória ela está muito relacionada à emoção. Quanto mais emoção envolvida em um evento, mais memória ele gera para nós. Então veja a importância da emoção e a importância da memória, os dois juntos. E o aprendizado. É por isso que quando você teve emoções muito fortes durante experiências, você aprendeu de uma forma tão mais intensa na sua vida e ficou tão marcado. Esse efeito de primazia, ele já é um efeito de que você recorda das primeiras aulas, das primeiras memórias que você tem com relação àquela pessoa, àquele curso que você fez. O oitavo é o viés da negatividade. Esse é realmente muito presente na nossa vida, que as suas lembranças negativas são mais fortes que as positivas. Eu quero dizer para você que isso aí nos trouxe, talvez, desses vieses, está entre os dois principais que nos trouxe mais capacidade de sobrevivência. Nossos antepassados precisaram muito focar nas coisas negativas. Porque essas coisas negativas poderiam representar a morte, a sobrevivência. Então, se, por exemplo, um antepassado nosso não ficasse muito atento a uma coisa negativa, perigosa, por exemplo, o som de um animal perigoso, um som diferente, um cheiro, a chance de morrer era muito grande, de não sobreviver. Enquanto as informações boas não traziam risco de sobrevivência. É por isso que nós damos tanto valor que é negativo na nossa vida. Por isso que a gente valoriza tanto o que é negativo. Isso aí não é um problema seu, não. Isso é um viés de sobrevivência que a gente tem, o viés da negatividade. Se a gente não fosse tão ligado nas coisas negativas, a gente não teria sobrevivido por tanto tempo aqui na face da Terra. Hoje em dia, claro, fica um pouco desadaptativo, mas algumas pessoas ainda precisam muito desse viés da negatividade para sobreviver.
né, para sobreviver no mundo, no ambiente de trabalho, ou em, digamos assim, em localidades mais remotas, ou em um ambiente mais natural, de natureza. O nono viés, o penúltimo, é o viés egocêntrico. Quer dizer, o ego aqui também permeando a memória, né? O ego é essa identificação com o que você pensa, com o que você acha que é. Esse é o ego. As pessoas têm um ego enorme. Mas o viés egocêntrico, ele também pode ser proporcional à quantidade de ego que a pessoa tem. Você se lembra do passado se colocando como mais importante do que realmente foi. E o viés egocêntrico, ele está mais relacionado a resultados positivos, quando o resultado é bom. Quando o resultado é ruim, a tendência é você jogar, culpabilizar os outros. Esse é um viés também, com relação ao passado. Então, o viés egocêntrico, você puxa para você a responsabilidade. Exemplo, você lembra-se de ter tido a ideia principal de um projeto, mesmo que tenha sido algo coletivo. A gente vê muito isso acontecer. Você pode ver isso acontecer em você mesmo. Você pode limitar esse auto-engano. Você pode receber os feedbacks e trabalhar com esses viés. Por último, pessoal, o 10º viés que eu separei para vocês aqui como mais importantes para mostrar para vocês como viver do passado, você pode estar vivendo uma grande mentira, é o viés da ilusão de frequência. Depois de prestar atenção em algo, parece que está em todo lugar. Por exemplo, você aprende uma palavra nova e começa a notar que todo mundo está usando. Quer dizer, é uma ilusão, né? É uma ilusão de frequência. Você acha que houve alguma diferença, mas não, a diferença foi em você. A maior parte desses vieses, o que aconteceu foi internamente, não foi no mundo. Então você começou a perceber o mundo de uma forma diferente. Por isso que a gente diz que você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Então esses vieses estão relacionados a isso. Eu quero dizer para vocês que revisar com vocês, reforçar com vocês, que a memória e o aprendizado são ferramentas maravilhosas que nós temos e eu estimulo que a gente use isso para ter uma vida mais plena, mais completa e mais feliz. Porém, eu estou mostrando aqui para vocês como pode haver uma disfuncionalidade dessa memória, como pode ser disfuncional para você viver baseado nessa memória, viver no passado. Viver atrelado ao passado, ao que aconteceu. O passado não existe. O passado, quando aconteceu, era um momento presente. Tá? Então, você deve visitar o passado, aprender com ele, não repetir os erros. Isso é um mecanismo de sobrevivência fantástico. Mas você tem que entender que melhor do que saber é aprender. Agora nós vamos falar dos viés relacionados ao futuro. Que ele está relacionado às previsões e decisões. Toda decisão que você toma, as escolhas que você faz, eles podem estar completamente enviesados. Eu vou mostrar aqui para você, que é para você poder perceber daqui para frente. Nós comentamos já nesse vídeo a disfuncionalidade do excesso de futuro na vida das pessoas. Então, o primeiro viés que eu separei é o viés do otimismo. As pessoas acham que ser otimista é achar que tudo vai dar certo. Na verdade, não é. Esse é um viés da mente. Você acredita que tudo vai dar certo ignorando os riscos. Exemplo, você marca 5 compromissos no mesmo dia, achando que vai dar tempo de fazer todos eles, né? Você está empolgado, você está otimista. Esse é o viés do otimismo. O verdadeiro otimismo não é achar que tudo vai dar certo, é achar que tudo já está certo. Ou seja, é a vida vertical, é o presente. Então, cuidado com esse viés do otimismo. Às vezes a gente tem que controlar o otimismo da gente mesmo, porque ele é enviesado. O segundo é a ilusão de controle. É incrível isso. A mente acha que pode controlar o que vai acontecer, baseado no que ela já sabe, né? Ela usa o passado para achar que pode prever o futuro. Então, ela acha que tem mais controle sobre o futuro do que tem realmente. Então, essa coisa que a gente acha que a gente tem controle sobre o que vai acontecer, e é por isso que a gente tem medo das coisas diferentes, que aconteçam diferente do que a gente acha que deveria estar acontecendo. Exatamente porque a gente não sabe, e aí isso gera medo. Medo de quê? Da falta de controle. Então a gente tem essa ilusão, isso traz muita carga emocional para nós. Porque a gente acha que tem tanta responsabilidade assim, pelo que vai acontecer, e a gente não tem. Os resultados da gente tem muito acaso. Aliás, tem muito mais acaso. Claro, existem as coincidências, existe a atração, existe uma série de forças envolvidas com isso, mas não é o assunto dessa aula. Nessa aula aqui eu quero que você entenda
que essa ilusão, esse controle que você acha que tem na mente do futuro é uma ilusão. Ele não existe, tá, pessoal? Exemplo desse viés. Você decide dirigir em alta velocidade porque acredita que tem total domínio do carro. Ignorando muitas vezes aquelas placas de velocidade, perigo, de risco. Terceiro viés é o viés de planejamento. Está totalmente relacionado ao futuro também, né? Ou seja, você subestima ou subestima o tempo e o esforço de tarefas futuras. Exemplo, você promete entregar um projeto em 2 dias sem considerar imprevistos ou outras demandas. Esse viés do planejamento está muito relacionado aos limites também. Existem muitas outras coisas atreladas a ele. E é exatamente você colocar limites no que você vai se comprometer, né? As pessoas têm dificuldade em dizer obrigado, mas eu não posso me comprometer com isso agora. Essa incapacidade de colocar limites, digamos assim, reforça esse viés de planejamento, que você acha que vai dar. E aí você se sobrecarrega com a urgência dos outros. É por causa desse viés, o viés de planejamento. O quarto viés, relacionado ao futuro, que a mente nos engana, proporciona um auto-engano, é a aversão à perda. Você evita mudanças com medo de perder algo. Isso também é um viés de segurança, de sobrevivência. É por isso que a mente não suporta a mudança, a diferença. Por isso que é uma característica tão importante para a pessoa desenvolver, de resiliência, que é a adaptação, capacidade de se adaptar às mudanças. Então, por exemplo, você recusou nova oportunidade de trabalho por medo de perder a estabilidade, mesmo que esteja infeliz. Então você fica preso ali. Esses viés explicam muito o comportamento, nosso comportamento humano. Então aqui você tem um comportamento humano enviesado relacionado ao futuro, que é o auto-engano pela mente. O quinto é o viés da ancoragem, que é muito utilizado hoje em dia pelas empresas e pelo comércio, que é você se prender a um dado inicial para tomar uma decisão. As lojas usam esse viés, tá? Porque ao negociar, por exemplo, ao negociar um salário, você aceita uma proposta baixa porque o número inicial apresentado era inferior. Os vigaristas usam esse viés, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A pessoa está precisando de R$ 500 para fazer alguma coisa. Aí o que é que ele faz? Como ele estudou a mente das pessoas, né? O vigarista, o que é que ele faz? Ele vai até a pessoa que ele vai tentar convencer e ele diz assim: eu preciso muito que você me empreste R$ 1.000. Ele não quer os R$ 1.000. Aí você, não, impossível, eu não tenho como te emprestar esses R$ 1.000, eu nem tenho esses R$ 1.000, eu não posso fazer isso. E ele vai, explica por que é que ele precisa, ele vai ancorando aquilo ali. Aí de repente ele diz assim: não, tá certo, então pelo menos me empreste 500, você já ajuda muito. Esse é o viés da ancoragem, é uma tendência de você realmente atender essa solicitação por um auto-engano, que é o viés da ancoragem. O desconto hiperbólico, muito interessante esse viés. Você prefere uma pequena recompensa agora a uma maior depois. A gente chama de desconto hiperbólico. Tem até umas brincadeiras sobre isso e trabalhos sérios também. Teve aquele trabalho feito com aquelas crianças que chegava para a criança e dizia assim: olha, aqui tem um chocolate. Foi feito com marshmallow a primeira. Se você não comer esse marshmallow, esperar a hora que eu vou dizer que você pode comer, eu te dou 2. E tinha as crianças que comiam logo e teve crianças que esperaram para comer 2. Eles acompanharam essas crianças, acompanhando esse viés do desconto hiperbólico, eles acompanharam essas crianças na vida. E depois de muitos anos mesmo, elas já ficaram adultos e mais velhos, eles perceberam que elas se deram melhor na vida. Então veja, como você ficar atento a esses vieses pode te trazer muito benefício. Esse é o desconto hiperbólico. Você, por exemplo, gasta o dinheiro do mês com prazer imediato, mesmo sabendo que faltará depois. Interessante. O sétimo viés relacionado ao futuro, que traz auto-engano para você, é o viés do status quo. Você prefere manter tudo como está, mesmo que não seja bom. Isso explica por que é que pessoas que não têm um status quo, ou seja, uma vida, um momento atual ideal, mas elas ficam ali com medo. Com medo que isso aí que ela vive possa piorar. Então você fica em um relacionamento ruim por medo
medo de que possa ser até pior depois, ou medo de mudar a rotina. Isso explica porque é que as pessoas ficam presas em situações que elas mesmas consideram desvantajosas, que claramente são desvantajosas. O viés do status quo. Isso é muito utilizado pelos governos também. O oitavo é o efeito de certeza. Você prefere algo certo e menor a algo incerto, mas melhor. Isso é muito interessante. Há programas sobre isso. Você aceita um prêmio pequeno, garantido, em vez de arriscar por um maior. Existem vários programas que eu vejo aí na televisão que se utilizam disso. Se você desistir, eu te dou esse prêmio aqui. Só que o outro, se ela ganhar, é muito maior, né? E se a pessoa realmente não se conhecer, ela poderá cair nesse efeito de certeza. E ele é muito forte, o efeito de certeza é muito forte. As pessoas preferem sair quando estão ganhando, né? É interessante isso. O nono é o viés de auto-engano. E você cria previsões irreais para não enfrentar a realidade. Tem pessoas que se favorecem do auto-engano. Elas preferem se auto-enganar mesmo. Isso traz uma organização mental para ela. Ela não precisa ficar pensando sobre aquilo, tentando resolver. Ela prefere se auto-enganar, porque ela pode descansar a mente dela. Então ela adia um tratamento de saúde, acreditando que não deve ser nada grave. Ela prefere não enfrentar aquela realidade. Isso é muito ruim, pessoal. Isso é muito ruim para a vida da gente. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é abraçar o que é, a realidade, como as coisas são, sem evitar, também sem criar uma narrativa negativa em cima daquilo, que é o da negatividade, né? Outro viés. Nem para mais, nem para menos. A gente tem que se ater aos fatos, ao que é. E o décimo e último é o efeito do presente. Deixa o desejo atual decidir pelo futuro. O que importa é o que eu desejo agora, o que eu quero agora. Por exemplo, você come algo calórico agora, eu estava com vontade. Ignorando o seu plano, né, de fazer uma dieta, de permanecer com o seu peso. Todos esses viés que eu mostrei aqui para vocês, são viés que você, se você pensar um pouco, você vai ver que eles estão na sua vida, sempre estiveram e ainda estão. E o que é que eles nos mostram? Eles nos mostram que tanto a nossa memória como a nossa prospecção para o futuro nos trazem um auto-engano, nos trazem, podem nos enganar, é isso que eu quero dizer. E que então, que reforça que essa vida horizontal, essa vida no passado e no futuro, é uma vida mentirosa. Você prefere viver uma vida mentirosa ou uma vida verdadeira, uma vida na dimensão vertical da vida? Nós vamos encerrando o vídeo por aqui. Você revise todos esses vieses para você ficar atento à sua consciência quando eles surgirem na sua vida no dia a dia. Na dúvida, quando você estiver passando por essas situações, esses vieses, quando você tiver uma dúvida, você pode voltar para o momento presente, para a porta entre as duas dimensões. Tem outro vídeo aqui nosso que eu explico o que é a dimensão vertical e a horizontal e qual a porta entre elas. Qual é a porta entre as duas dimensões? Você deve ter visto, é a presença. É a presença, é a consciência presente, ou seja, no momento presente, no agora. Virada para fora ou para dentro. Virada para fora, através dos sentidos, percebendo o mundo, ou virada para dentro, percebendo o que você está pensando e sentindo agora. Isso aí traz para você uma lucidez maior para você tentar resolver esses vieses quando eles se apresentarem para você. Tire aqui, faça perguntas, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vivem muito na dimensão horizontal da vida, que elas vivam mais na dimensão vertical da vida, e que utilizem a dimensão horizontal da vida com o poder que ela tem. Ela tem muito poder também. Não esqueça, toda segunda, às 9 horas da manhã, um vídeo novo. Abraço!